Todo mundo que está assistindo essa entrevista, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui para mais uma entrevista com uma professora do Instituto de Biologia. Dessa vez eu estou aqui no Laboratório de Ecologia Comportamental dos Insetos, com a professora Yara Joaquim. Bravo. Pode se apresentar. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Yara Joaquim Bravo, sou professora do Instituto de Biologia e trabalho com comportamento e ecologia de insetos, principalmente de moscas das frutas, que são uma praga agrícola da família Tefritidae. Tá com algum projeto de pesquisa recente? Ou? A gente tem alguns projetos de pesquisa, né? O que a gente está atuando no momento é com a viabilidade da banana como hospedeiro dessa mosca das frutas, né? Então, eu não sei se você pode mostrar ali a câmera, não, né? Eu posso mostrar? Depois, né? Sim. Então, ali no quadro que está atrás, tem todas as espécies de mosca das frutas que são pragas agrícolas, né? Obviamente não são todas as espécies que estão ali mostradas, mas são as que são pragas agrícolas, são essas aí, né? O que são essas moscas das frutas? Elas são insetos holometábolos que têm a fase de ovo, larva, pupa e adulto, e a fase larval delas, elas passam dentro dos frutos, dentro de frutos frescos, o que é um problema para a fruticultura. Então, a mosca adulta, ela vai, oposita na casca do ovo, logo abaixo da casca do ovo, e aí depois, então, as larvas eclodem e comem o fruto. Então, se é um fruto comercial, aí isso acaba provocando estragos no fruto, mesmo quando o fruto não é bom para a larva, o próprio ato da mosca furar com o ovipositor a casquinha da fruta já é um prejuízo, porque ali entram bactérias, fungos. Então, mesmo quando o fruto não faz com que a larva tenha o ciclo total ali dentro, ou seja, não seria um bom fruto para a larva, acaba sendo prejudicial. Que é o caso nesse ponto que a gente está nesse projeto, da banana. A banana ela tem uma casca grossa, então a gente imaginava que ele, né, não seria um fruto viável para essas moscas, né? Mas há uns poucos anos atrás, foi detectado no campo, né, infestação de uma das espécies, uma espécie exótica, né, nesse fruto ali. Então isso já acendeu um alerta, né? Será que ele poderia ser um fruto que poderia vir a ser um hospedeiro, né, para essas moscas dessa família? Então a gente, né, tem um grupo de pesquisa que envolve a gente aqui, envolve a CETAB, que é o Centro Tecnológico de Agricultura da Bahia, envolve também uma pesquisadora que é a coordenadora do projeto no sudoeste da Bahia, na UESB, e a gente está nesse projeto atual verificando se a banana realmente ela pode ser um hospedeiro para essas moscas das frutas. Então, a gente está trabalhando com 3 espécies, e aqui a gente trabalha com uma das espécies, né? A outra professora trabalha com as outras 2. Né? E tem um mestrando atualmente envolvido nesse projeto, e tenho um estudante de iniciação científica também. A gente também trabalha com ecologia química. O que é ecologia química? É estudar a relação entre insetos e os voláteis das plantas, né? Ou seja, os cheiros, né? As coisas que atraem ou repelem esses insetos. Então, a gente trabalha também com ecologia química, mas esse trabalho é totalmente em parceria com o Centro Tecnológico de Agricultura aqui do estado, que fica aqui vizinho do Instituto de Biologia, e lá a gente tem, né, junto com eles, equipamentos, né, específicos para trabalhar com ecologia química. Né? No nosso laboratório aqui, a gente trabalha com comportamento, né, onde a gente consegue ter o equipamento, né, para a gente poder trabalhar com filmagem de comportamental. Então, nesse campo da ecologia química, a gente trabalha, então, vendo a atratividade, né, de voláteis de frutos, ou de essências, ou de extratos comerciais, agora a gente está trabalhando com frutos naturais, para também, tanto do ponto de vista biológico, né, para saber a questão coevolutiva, planta, inseto,
mas também com viés prático, porque a gente, para fazer o controle dessas moscas que são pragas, a gente coloca armadilhas, né? Então, essas armadilhas, no conteúdo delas, tem atrativos para a gente fazer monitoramento, né? O agricultor, no caso, né? Fazer o monitoramento das moscas, elas vão atraídas por essas armadilhas de cheiro, e elas caem nas armadilhas, e aí você tem, né, uma noção do que está acontecendo no campo, né, o nível populacional dessas moscas no campo. E, aparentemente, nem todos os atrativos são muito eficazes, então a gente está tentando buscar, né, entender, né, quais atrativos seriam mais eficazes que outros, né, nessa questão. Aí, nesse projeto, a gente tem uma aluna de doutorado, a gente tem uma aluna de mestrado, atualmente trabalhando, e um aluno de iniciação científica também. E a outra linha que a gente trabalha é de comportamento sexual dessas moscas, também com viés tanto básico, né, da pesquisa básica, para entender como é que funciona, né, o repertório comportamental das moscas, né, e suas relações evolutivas, mas também com viés prático, porque uma das técnicas de controle também dessas moscas é a técnica do inseto estéreo. O que acontece com essa técnica? Se criam machos em laboratório, né, em grande quantidade, né, em escala massal, e depois se esteriliza esses machos com radiação. E aí soltam esses machos no campo, liberam os machos no campo, e eles vão concorrer com os machos selvagens pela preferência, vamos dizer assim, das fêmeas. Só que, claro, se eles tiverem sucesso de acasalamento, as fêmeas não vão produzir uma prole viável. E isso, teoricamente, e na prática também isso funciona em alguns países já bastante bem, vai diminuindo aos poucos a população. Né? Isso é uma técnica muito interessante, porque é uma técnica que não prevê ou prevê o mínimo de uso de defensivos agrícolas, que esse é o objetivo, né? Afinal, a gente tem que ter uma consciência ecológica e a gente, né, precisa dar alternativas, né? A gente não pode só criticar, mas a gente tem que fornecer alternativas viáveis, né, para que a gente possa ter a produtividade no campo, né, na questão agrícola, econômica e tal, mas aliado a uma consciência ecológica, né, porque acho que é de conhecimento comum, né, a quantidade exorbitante de defensivos agrícolas que se usa hoje em dia na agricultura. Então, essa seria uma técnica interessante, só que tem os seus problemas, né? A fêmea, ela às vezes não prefere os machos criados em laboratório. É isso, né? Se ela acasalar uma vez com um e depois for lá e acasalar com um macho selvagem, isso inviabiliza a técnica. Então, o que a gente faz aqui dentro da pesquisa e tal? A gente tenta entender qual é o comportamento sexual, o que é que muda, né, num comportamento de machos criados em laboratório versus os selvagens, né, e tenta viabilizar situações em que a gente possa melhorar a condição do macho criado em laboratório para que ele possa, né, competir de igualdade, vamos dizer assim, ou de melhor igualdade no campo. Uma coisa que é interessante da técnica é que se soltam muitos machos, né, são milhares, então na quantidade já é alguma vantagem, né, na quantidade de machos, mas a qualidade deles, ela precisa ser igualmente boa, né. Então, nesse campo, a gente, né, recém acabou com uma menina defender um mestrado comparando o comportamento sexual entre machos selvagens e machos de laboratório. Ela agora, né, Jane, vai continuar no doutorado, vai continuar agora no segundo semestre, né, ela entrou no doutorado, vai continuar nessa linha, né, porque tem muita coisa para ser estudada. Né, uma outra vertente dessa mesma linha é o que vai dar continuidade, né, uma nova estudante agora do Permanecer, sobre a gente está adicionando cafeína na dieta dos machos, né, na dieta do adulto, porque a cafeína é um estimulante já, né, no histórico
já viram que moscas que vão no café são mais ágeis, né, no sentido de bater a asa e tal. E então a gente está adicionando porcentagens pequenas de cafeína nessa dieta para ver se ele vai ter um maior sucesso de acasalamento ou não. Esse é o trabalho que está em andamento. Então, pelo que eu me lembro, eu acho que eu cobri todos os meus alunos atuais nos projetos que a gente tem em andamento agora, né? Entendi, pô, interessante. Vou dar uma procurada depois. Bom, eu queria fazer 2 perguntas para adiantar o processo. A primeira é: muito se é falado da evolução, principalmente na biologia. Inclusive, alguns autores dizem que, na realidade, a unificação dos conhecimentos sobre os seres vivos se dá justamente pelo conhecimento da evolução, que a evolução serve como guia da biologia. E aí eu queria perguntar para a senhora se existe uma importância fora da biologia do conhecimento da evolução. Se essa evolução está presente não apenas na questão das espécies ou em uma evolução muito pessoal, mas esse conceito ele está presente também na cultura das pessoas, na história das pessoas também? A evolução ela faz parte hoje em dia do modo como a gente pensa, né? A gente pensa, mesmo sem ter consciência disso, a gente pensa de um modo evolutivo, né? Tanto quando a gente fala de evolução pessoal, né, que é digamos assim, uma interpretação, né, um pouco diferente do que a gente trabalha na biologia da evolução, né, aquela coisa do progresso individual e tal, né, que a gente, quando vê isso, né, nas nossas aulas de biologia, a gente, né, se lembra de Lamarck, né, que é uma evolução individual, mas que isso impregnou no imaginário popular e isso é usado, né, esse conceito, né, mais abrangente. Mas a evolução do ponto de vista de seleção natural e desse processo, ela está imbuída na nossa imagem, e mesmo também a evolução num processo, num sentido mais amplo, que é o sentido de mudança ao longo do tempo. Então, quando a gente observa o universo, a gente fala, o universo muda ao longo do tempo. Não quer dizer que nem que mude para bem, nem que mude para mal, mas o espírito da ideia é essa mudança, né? Isso é um conceito evolutivo. A questão da própria medicina, da própria agronomia, que a gente usa hoje em dia técnicas que tentam evitar a resistência a medicamentos das bactérias ou a resistência dos insetos aos agrotóxicos. Isso imbuído aí tem um conceito evolutivo, o conceito de seleção natural, né? O conceito de que uma determinada dose de um determinado químico, no caso um medicamento, um antibiótico, ou no caso voltado para a agronomia de um agrotóxico, poderia matar uma parte da população, mas uma parte não morre. Essa parte se reproduz e a gente diz que ela ficou resistente, né? Não é que ela ficou resistente, ela já era resistente e não morreu, né? Então isso, né? O que a gente se preocupa hoje, né? Com superbactérias, a gente se preocupa com, né? Outros tratamentos na agricultura, exatamente, tem todo por trás um contexto evolutivo. Então, a gente está imbuído dessa ideia de evolução em muitos aspectos, inclusive fora da biologia, né? Então, eu acho que a evolução mesmo, assim, é tão natural isso que a gente não pensa sobre, né? Mas é o contexto que a gente vive, é um contexto evolutivo. Legal. Agora uma outra pergunta mais intertextualizada para a sociedade atual. É notável de que muitos conhecimentos eles são deixados de mão na sociedade. Eles não têm o valor que eles merecem. Um desses conceitos é o conceito da biodiversidade. E por ser negligenciado, digamos assim, geram-se consequências concretas, porque como as pessoas não entendem a biodiversidade ou porque ela é importante, tudo que acontece para ela não diz respeito a mim, então eu vou deixar ela lá. Então, eu queria saber se a senhora acredita que tem como voltar atrás nesse ponto, tem como a gente educar as pessoas sobre esse conceito de biodiversidade, ou se a senhora já tem uma visão um pouco mais pessimista de que a gente já está num ponto de não retorno e que daqui para frente não tem o que fazer, vai seguir do jeito que está. Então, eu queria saber o que a senhora pensa nesse quesito.
Não, eu acho que a gente melhorou muito, por incrível que pareça, né? A resposta. A gente melhorou muito em relação ao passado, né? Porque ao passado não havia nem essa preocupação, não havia o problema. Sim. A gente nem detectava que isso seria um problema. Então, muito foi feito sem sequer a gente questionar, né? Eu acho que só o próprio questionamento que a gente tem hoje em dia dentro da sociedade já é um avanço. Sim. Né? Obviamente que a gente passa por movimentos, né? Não existe uma reta, né, ascendente, eterna, nem na nossa vida, que dirá na vida, né, da sociedade. Então, a gente vai passar por avanços, retrocessos, mas eu acho que a geração atual e as próximas, elas vêm muito mais forte nesse contexto. Então, eu tenho um otimismo muito grande, sim, porque eu acho que a gente tem que não parar com a hipocrisia, né? A gente não pode só ficar no discurso, a gente tem que atuar. E eu acho que as gerações, né, mais novas, elas vêm com uma consciência muito mais forte, então vai haver uma quantidade maior de pessoas realmente engajadas nisso, questionando, né, lidando não só num aspecto grande de reivindicar coisas, que eu acho que isso, né, cada um não pode parar, tem que ser necessário, mas um aspecto já mínimo também, cada um também tentando fazer a sua parte, né? Eu acho que isso não pode se perder, né, num pessimismo, né? Porque demora para acontecer, porque a gente está tendo retrocessos pontuais, porque não, nós temos muita coisa ainda para ser feita, obviamente, e é uma situação bastante complicada lidar com o ambiente, com biodiversidade, é muito difícil, tem muitas forças, né, ao contrário, mas eu acho que não, acho que a geração jovem tem que dar, inclusive, lição para a geração antiga sobre isso. Então, para finalizar aqui, a senhora tem alguma mensagem para a próxima geração ou para o pessoal que está assistindo agora a gente? Eu acho biologia fascinante, vamos puxar, né, para o nosso lado. Biologia fascinante, ela amplia a visão de mundo, eu acho, das pessoas, elas colocam as pessoas numa posição mais de humildade em relação ao que existe no mundo inteiro. Além disso, a biologia, ela vai, né, criar pessoas mais conscientes para a biodiversidade, para a ecologia, e há um grande campo de biologia onde você pode trabalhar com aplicação, tanto em outras áreas, porque a gente às vezes só pensa que biologia só pode ser acadêmico, só pode ser, enfim, né, ela pode ser aplicada, né? Eu acho que a gente, como biólogo, a gente pode atuar em várias áreas com uma grande contribuição com a visão que a gente tem de mundo mais holística. Eu acho isso muito importante. E a geração jovem, fazendo ou não biologia, acho que tem que incorporar a biologia e ecologia dentro de si, né? Senão a gente, né, realmente vai, né, ser sucumbido pela sexta extinção. É isso. Muito obrigado, professora, por ter cedido parte do seu tempo. Obrigada a você, Jefferson. Obrigado.